Imagine um lugar onde as leis da física simplesmente deixam de fazer sentido. Um abismo no tecido do espaço-tempo tão intenso que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Parece ficção científica, mas os buracos negros são uma das realidades mais impressionantes e enigmáticas do universo. E o mais curioso, por décadas, muita gente achou que eles nem existiam de verdade. Mas será que realmente entendemos o que eles são? E mais importante, será que um dia poderemos explorá-los? Cientistas já conseguiram capturar a primeira imagem de um buraco negro, mas o que acontece dentro dele continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Seria um portal para outro universo? Ou simplesmente o fim de tudo que conhecemos? O fato é que os buracos negros não são apenas fascinantes. Eles podem conter respostas sobre a origem e o destino do cosmos. Se você já se perguntou o que é um buraco negro, como ele se forma e quais segredos esconde, prepare-se para uma viagem cósmica sem volta. Vamos explorar os fatos mais impressionantes sobre o universo, desvendar verdades sobre o espaço e entender por que essas regiões enigmáticas podem mudar tudo o que achamos que sabemos sobre a realidade. Mas cuidado! Uma vez que você cair nesse buraco de conhecimento, não há mais como voltar atrás. Imagine uma região do espaço onde as leis da física parecem desmoronar. Um lugar onde nem mesmo a luz, a coisa mais veloz do universo, consegue escapar. Esses são os buracos negros, enigmas cósmicos que desafiam tudo o que conhecemos sobre o universo. Eles surgem quando uma estrela colapsa sob sua própria gravidade, criando uma força tão intensa que nada pode escapar de sua atração. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. Buracos negros não são apenas destrutivos. Eles moldam galáxias inteiras, influenciando a evolução do cosmos de maneiras que a ciência ainda tenta compreender. Agora, imagine que você está viajando pelo espaço e, de repente, começa a ser sugado em direção a um buraco negro. A princípio, pareceria apenas uma queda livre, mas à medida que se aproxima, a gravidade começaria a distorcer sua percepção do tempo. O que para um observador externo levaria apenas alguns segundos, para você poderia parecer uma eternidade. Isso acontece porque os buracos negros distorcem o espaço-tempo ao seu redor, criando efeitos tão extremos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Mas não se engane, tudo isso é real e faz parte da estrutura do universo. Se os buracos negros são tão poderosos e misteriosos, como os cientistas conseguem estudá-los? Afinal, se nem a luz escapa, como podemos ver algo assim? A resposta está nas pistas que eles deixam para trás. Quando matéria cai em direção ao buraco negro, ela forma um disco brilhante de gás superaquecido chamado disco de acreção. Esse disco emite raios X e outras formas de radiação, permitindo que telescópios sofisticados detectem sua presença. E é aí que a ciência entra em cena, usando dados de telescópios espaciais e radiotelescópios para entender melhor essas regiões cósmicas que escondem tantos segredos. Os buracos negros podem parecer um conceito recente, mas sua ideia foi prevista muito antes de qualquer telescópio moderno capturar evidências de sua existência. Tudo começou com Albert Einstein e sua teoria da relatividade geral, que descreve como a gravidade pode dobrar o espaço e o tempo. Porém, foi Karl Schwarzschild, um físico alemão, quem deu um passo além, resolvendo as equações de Einstein e provando que uma massa extremamente compacta poderia criar uma região do espaço onde nada escapa. Assim, a matemática revelou algo que a humanidade ainda levaria décadas para observar. A existência de buracos negros era mais do que uma teoria abstrata.
Mas como a física conseguiu transformar essa teoria em algo real? A resposta está nas evidências. Através do estudo de estrelas que orbitam o nada, cientistas perceberam que elas estavam sendo puxadas por algo invisível, mas com uma gravidade absurda. Além disso, os discos de acreção ao redor dessas regiões emitem uma quantidade insana de energia, algo que nenhuma estrela comum faria. Hoje, graças a telescópios como o Event Horizon Telescope, já conseguimos até mesmo tirar a primeira imagem de um buraco negro, provando que as previsões de Einstein estavam certas, e ainda deixando muitas perguntas no ar. A ideia de que um buraco negro pode existir apenas porque a matemática permite é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Se nossas equações conseguem prever algo tão extremo, será que existem outros mistérios cósmicos esperando para serem descobertos? E se os buracos negros forem apenas a ponta do iceberg em um universo onde as regras que conhecemos podem não ser as únicas? Essas questões nos levam a explorar os diferentes tipos de buracos negros e como cada um deles desempenha um papel no grande enredo do cosmos. Os buracos negros não são todos iguais, e suas diferenças são tão impressionantes quanto suas semelhanças. Alguns são minúsculos, quase impossíveis de detectar, enquanto outros são gigantescos e moldam o destino de galáxias inteiras. Os buracos negros minúsculos, também chamados de primordiais, são uma hipótese intrigante. Acredita-se que possam ter surgido logo após o Big Bang, quando a densidade do universo era extrema. Se existirem, podem ser menores que um átomo, mas com uma massa equivalente a uma montanha. Agora imagine um objeto invisível e microscópico, vagando pelo espaço, capaz de sugar qualquer coisa que cruze seu caminho. É o tipo de coisa que parece saída de uma ficção científica, mas pode ser real. Depois temos os buracos negros estelares, os mais comuns e conhecidos. Eles se formam quando estrelas gigantes chegam ao fim de suas vidas e colapsam sob sua própria gravidade, criando um núcleo tão denso que nada pode escapar. Para se ter uma ideia da força envolvida, uma estrela massiva pode encolher a um ponto de apenas alguns quilômetros de diâmetro e ainda assim ter uma gravidade tão forte que distorce o espaço ao seu redor. A Via Láctea, nossa galáxia, abriga centenas de milhões desses monstros invisíveis. Alguns deles devoram matéria de estrelas vizinhas, produzindo jatos de energia que atravessam anos-luz de distância. Mas a história não para por aí. Existem também os buracos negros intermediários, que surgem da fusão de buracos negros estelares e podem chegar a milhares de vezes a massa do Sol. E claro, os colossais buracos negros supermassivos, que ficam no coração das galáxias, como o famoso Sagitários A, no centro da Via Láctea. Esses gigantes podem pesar bilhões de vezes a massa do Sol, e são peças-chave na formação do universo. Mas o que acontece se alguém ousar cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro? Bem, aí entramos em um dos fenômenos mais estranhos e assustadores da física, a espaguetificação. Entrar em um buraco negro não é nada parecido com atravessar um portal mágico ou cair em um túnel misterioso. Na verdade, é um verdadeiro pesadelo gravitacional. À medida que um objeto, ou até uma pessoa desavisada, se aproxima do horizonte de eventos, a diferença de gravidade entre os pés e a cabeça aumenta de forma absurda. Isso cria um efeito conhecido como espaguetificação, onde o corpo é esticado até se transformar em um fio longo e fino, como um espaguete cósmico. Parece exagero? Pois bem, a física mostra que esse fenômeno é real, e qualquer coisa que caia em um buraco negro será esticada até limites inimagináveis antes de desaparecer para sempre. Mas e depois? O que existe dentro de um buraco negro?
Esse é um dos maiores mistérios da ciência moderna. A teoria sugere que, no centro, há algo chamado singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis conhecidas da física simplesmente param de fazer sentido. O tempo e o espaço deixam de existir como os conhecemos, e qualquer coisa que passe do horizonte de eventos nunca mais poderá voltar. É como um livro de regras cósmicas que foi rasgado e reescrito com leis que ninguém consegue compreender. Alguns cientistas teorizam que buracos negros podem ser portais para outros universos, mas, até agora, isso não passa de especulação. E se uma nave hipotética tentasse explorar um buraco negro? Bem, primeiro, ela nunca conseguiria enviar informações de volta, já que nem a luz escapa. Mas, em teoria, quem estivesse a bordo poderia ver o tempo do lado de fora acelerando absurdamente. Se conseguissem olhar para trás, poderiam ver bilhões de anos passarem em instantes. Isso mostra o quão distorcido é o espaço-tempo nessas regiões extremas. Se a ideia de o Sol se transformar em um buraco negro já passou pela sua cabeça, pode respirar aliviado. Isso não vai acontecer. Para uma estrela colapsar e dar origem a um buraco negro, ela precisa ter pelo menos 20 vezes a massa do Sol. Nosso astro-rei, apesar de ser gigantesco para os padrões terrestres, não é grande o suficiente para esse destino extremo. Quando sua jornada chegar ao fim, em aproximadamente 5 bilhões de anos, ele passará por uma fase de gigante vermelha, inchando até engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Mas em vez de colapsar em um buraco negro, ele irá expelir suas camadas externas e deixar para trás um núcleo denso chamado anã branca. As anãs brancas são os restos mortais de estrelas como o Sol. Elas são extremamente quentes no início, mas com o tempo vão esfriando e se tornando objetos quase invisíveis no espaço. Uma anã branca pode ter metade da massa do Sol comprimida em um volume parecido com o da Terra. Isso significa que um simples punhado de material dela pesaria toneladas. Essas estrelas podem brilhar por trilhões de anos antes de finalmente se apagarem, tornando-se esferas escuras e frias conhecidas como anãs negras, embora nenhuma tenha se formado ainda, pois o universo é jovem demais para isso. Então, apesar de o destino do Sol ser fascinante, ele não será uma ameaça para o sistema solar na forma de um buraco negro. Mas isso não significa que estamos seguros dessas criaturas cósmicas. Existem buracos negros espalhados por toda a galáxia, e os cientistas estão sempre observando o céu para entender melhor esses monstros invisíveis. Mas se eles não podem ser vistos diretamente, como conseguimos detectá-los? É o que vamos explorar agora. Se os buracos negros não emitem luz, como os cientistas conseguem detectá-los? A resposta está nos efeitos que eles causam ao seu redor. Um dos principais sinais de sua presença é o disco de acreção, uma estrutura de gás superaquecido que gira em torno do buraco negro antes de ser engolido. Esse material pode atingir temperaturas absurdamente altas e liberar enormes quantidades de radiação, principalmente raios-X. Telescópios como o Chandra X-ray Observatory e o Event Horizon Telescope conseguem captar essas emissões e mapear a silhueta dos buracos negros, revelando sua existência sem que precisemos vê-los diretamente. Outra forma de detecção é através do estudo do movimento das estrelas próximas. Algumas estrelas parecem orbitar o nada, girando em torno de um ponto invisível. Foi assim que os cientistas descobriram o Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Ao analisar a trajetória de estrelas ao seu redor, ficou evidente que havia algo com milhões de vezes a massa do Sol ali. Algo tão denso que só poderia ser um buraco negro.
Esse método já revelou vários desses monstros cósmicos espalhados pelo universo, escondidos como predadores silenciosos na escuridão do espaço. E, claro, não podemos esquecer as ondas gravitacionais, um dos avanços mais impressionantes da astrofísica moderna. Quando dois buracos negros colidem, eles criam ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Em 2015, o Observatório LIGO detectou essas ondas pela primeira vez, confirmando previsões feitas por Einstein um século antes. Essas ondas nos permitem ouvir o universo de uma forma completamente nova, captando eventos que antes eram invisíveis para nós. Mas agora que entendemos como esses gigantes são detectados, fica a pergunta: o que mais podemos aprender com eles? Agora que você conhece os segredos dos buracos negros, fica a pergunta: o que mais existe no universo que ainda não compreendemos? Se essas regiões cósmicas podem distorcer o espaço e o tempo, criar ondas gravitacionais e esconder mistérios além da nossa compreensão, quem garante que não há algo ainda mais surpreendente lá fora, esperando para ser descoberto? A ciência está apenas arranhando a superfície desse enigma, e cada nova descoberta abre portas para perguntas ainda mais profundas. E se um dia conseguirmos atravessar um buraco negro? O que encontraríamos do outro lado? Seria o fim absoluto ou o começo de algo novo? Essas questões não são apenas curiosidades. Elas podem redefinir nossa visão sobre a realidade, o tempo e até o próprio significado da existência. Mas enquanto não temos todas as respostas, só nos resta continuar explorando, observando e nos perguntando sobre os segredos que o universo ainda esconde. Então, se você quer continuar essa jornada pelo desconhecido e descobrir mais fatos fascinantes sobre o espaço, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para explorar as verdades mais impressionantes do universo. O próximo grande mistério pode estar mais perto do que imaginamos, e você não vai querer perder.